Fala galera, tudo de prótons para vocês, aqui professor Felipe Custódio de Química, e a questão que nós vamos resolver agora é uma questão do Enem de 2023, uma questão que vai falar de uma propriedade importante da matéria e fazendo uma comparação entre dois tipos de refrigerantes. Olha o que é que diz o texto base, de onde nós vamos extrair informações importantes. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que em ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Então, está dizendo que o refrigerante comum tem muito açúcar. E é por isso, entre outras coisas, que ele faz mal à nossa saúde, né? E ele diz, já o refrigerante diet também tem água carbonatada, né, como o refrigerante comum, e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Então, quando ele está falando aqui de muito açúcar, a gente pode interpretar como maior massa. Aqui ele está utilizando adoçantes. Os adoçantes têm um poder de doçura maior. Como eles têm um poder de doçura maior, eu posso usar uma quantidade menor. Tanto que ele diz, cujas massas são pequenas. Então, menor massa. Aqui está a grande informação para a gente conseguir encontrar a alternativa correta. Olha só, vamos para o comando. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui... Aí vamos lá, gente. É a mesma latinha, tá? É a latinha de refrigerante comum, a latinha de refrigerante diet. Então, o volume é o mesmo. Como é que a gente calcula densidade? Densidade é massa sobre volume. Como a gente tem duas latinhas de refrigerantes e o volume é o mesmo, a gente pode dizer que o volume é constante. Se o volume é constante, qual é a relação entre a densidade e a massa? A densidade e a massa são diretamente proporcionais. Quem tiver maior densidade tem maior massa. Quem tiver menor densidade tem menor massa. Como o refrigerante comum tem uma massa maior, porque ele precisa botar muito açúcar para dar o poder de doçura, a gente pode dizer que o refrigerante comum tem maior densidade. Porque a massa de quantidade de açúcar é maior. Já o refrigerante diet, que a gente usa adoçantes que tem um poder de doçura maior, então a gente pode usar uma quantidade menor de açúcar, o refrigerante diet tem menor densidade. Então, considerando que o volume é o mesmo, são duas latinhas de refrigerante, sendo o volume constante, densidade e massa vão ser diretamente proporcionais. Então, se o refrigerante comum tem uma massa maior porque ele tem mais açúcar, ele vai ter densidade maior. Onde é que a gente encontra densidade maior aí? Na alternativa A. A alternativa A já está correta. Alternativa B, menor viscosidade. A viscosidade depende de interações intermoleculares, depende de outros fatores, não é só da quantidade de açúcar. Portanto, a alternativa B está falsa. C, maior volume de gás dissolvido. Ele diz que nos dois refrigerantes você tem água carbonatada. Essa água carbonatada já vai ter gás carbônico dissolvido nela. Então, a quantidade de gás carbônico não muda de um refrigerante diet para um refrigerante comum. Muda se o refrigerante for de lata, ou de KS de vidro, ou de PET. Aí realmente muda. Mas considerando que os dois estão em latas, é a mesma quantidade de gás que está dissolvido. D, menor massa de solutos dissolvidos. Na verdade, o refrigerante comum tem maior massa, né? Porque ele diz que tem uma quantidade de açúcar muito grande. Falso. É maior temperatura de congelamento. Se aqui tem uma maior massa, a concentração do açúcar comum, do refrigerante comum, desculpe, vai ser maior. Quanto maior a concentração, menor a temperatura de congelamento. Então, maior temperatura de congelamento não, seria menor temperatura de congelamento. É o que estaria correto, isso é o chamado efeito crioscópico. Quanto mais soluto tiver, menor vai ser a temperatura de congelamento. Então, realmente, a alternativa que diferencia aí o refrigerante comum do refrigerante diet é que o refrigerante comum possui maior densidade, a alternativa A. Um grande abraço e até a próxima.